Boa noite. Hoje nós estamos começando uma nova aula, um novo módulo. E hoje, como a maioria das aulas, eu sempre começo com uma pergunta. Então não seria diferente no módulo que vamos tentar entender, tentar compreender toda essa estrutura e esse que é o também chamado, e conhecido como complexo, que é o ego. Então nós falamos e ouvimos falar muitas coisas do ego. E eu me comprometi hoje com uma missão um pouco difícil. Eu tenho que redimir o ego, a imagem do ego. Porque falam tão mal do ego, e eu vou tentar pelo menos mostrar a vocês que o ego não é o vilão da história. Que nem nas histórias onde alguém morre, o detetive sempre descobre que é o mordomo. E o ego é um pouco do mordomo da consciência. Então hoje eu vou tentar redimir, mostrar que nem sempre o mordomo é o culpado das coisas. Mas para isso eu quero começar hoje com uma pergunta. É uma pergunta que todo mundo faz em algum momento, quando você vai ser apresentado, vai chegar em algum lugar, mas que nem sempre é tão fácil de ser respondida. E a pergunta é a seguinte: quem é você? Automaticamente vem o nosso nome na nossa memória. Mas a pergunta vai além disso. Mas existe um propósito para, quando alguém me pergunta quem é você, automaticamente venha o meu nome. E o propósito disso, e o motivo disso é justamente o ego. Por conta do ego, nós dizemos o nosso nome, sabemos quem somos. Mas quando tudo isso começa, eu vou voltar bastante no tempo agora, para imaginar mais ou menos o seguinte: quando de fato surgiu o ego? Existe um mito muito conhecido de todos nós, o mito da criação. Então conta um mito que há muito tempo atrás, lá no começo de tudo, quando Deus começou a criar o mundo, Ele criou então um homem e a partir desse homem Ele criou a mulher, Adão e Eva. Então estavam Adão e Eva no paraíso com tudo que eles precisavam para ter uma vida tranquila, uma vida calma, com uma condição. Existia uma árvore nesse lugar, nesse jardim, e que essa árvore não podia ser tocada. O fruto dessa árvore era um fruto proibido, que era a macieira. E aí todo mundo conhece essa história, eu não vou enriquecer muito, mas em um determinado momento, Eva, ela é convidada, tentada pela serpente para experimentar o fruto da árvore proibida. E Eva, como uma mulher inteligente que era, ela vai experimentar o fruto desta árvore. E convida Adão para que Adão também experimentasse do fruto desta árvore. Até esse ponto do mito, nós podemos dizer que a relação de Adão e Eva, esses seres mitológicos que fazem parte da nossa psique de alguma forma, eram completamente inconscientes de quem eles eram. Quando Eva experimenta da maçã, e naquele momento Adão também, e Deus então expulsa os dois do paraíso porque eles quebraram a regra, eles desobedeceram a norma que existia, naquele exato momento a consciência começa a aparecer na história do ser humano. A maçã, o fruto, era o símbolo do bem e do mal, e comer desse fruto era tomar conhecimento do bem e do mal. Então, tomar conhecimento é, de certa forma, o desenvolvimento da consciência. Eu só começo a desenvolver culpa, eu só começo a desenvolver o discernimento a partir do momento que eu tenho consciência disso, das coisas. E se a consciência começa a surgir do inconsciente, o centro dessa consciência também começa a ter origem. E aí começa toda a história do ego. Mas a história do ego só começa a se concretizar a partir do momento em que os dois são expulsos do paraíso. E eles começam a partir dali a sofrerem, a passarem pelas dificuldades daquela vida agora longe da vida do paraíso. Então Joana de Ângeles, em Triunfo Pessoal, ela vai nos dizer que a origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação, quando não havia nada. Mergulhados no inconsciente predominante, surgem, no mito, constituindo o nascimento do ego mediante o sofrimento que enfrentará.
E a sua libertação somente será possível mediante as diferentes fases do seu desenvolvimento. Então é importante a gente perceber que o ego vai surgir a partir da consciência, porque ele é o centro da consciência, mas não é idêntico a ela. Então o ego é aquela parte da nossa psique que nos garante uma identidade. Quando eu sei o meu nome, quando a criança bem pequenininha, que está aprendendo a falar, ela começa a pronunciar o próprio nome, a gente já começa a vislumbrar ali a formação de um ego, a formação de uma identidade. Porque antes disso, a relação da criança com o meio que ela vive, com a mãe, com sua família, com seus pais, é completamente inconsciente. Os primeiros dias da criança, ela e a mãe são um único ser. Ela não percebe essa diferença. Então, a partir do momento que a criança começa a se dar conta das diferenças, de que quando ela chora, nem sempre as coisas acontecem, quando as frustrações começam a acontecer, essa criança também vai desenvolvendo ali o seu ego. E é isso que Joana nos traz. É a partir desse enfrentamento, é a partir do sofrimento que começa a ter uma libertação, ou seja, essa consciência começa a se formar. E é também a partir disso que as fases de desenvolvimento vão contribuir para o amadurecimento, para o que a gente chama da estruturação do ego. Bem, no início da vida, o ego não está formado, aquela fase bem inicial mesmo. Quando chegamos ao mundo, somos pequenos, frágeis e indefesos. Temos pouco ou nenhum controle sobre o nosso ambiente. Apenas a capacidade de chorar de dor ou de inspirar amor e cuidados com a nossa aparência graciosa, vulnerável e inocente. Isso é o bebê, somos nós, já fomos nós em algum momento. Então, nesse começo da vida, aquele comecinho mesmo, os primeiros dias de vida, esse ego ainda não está formado. O ego, no sentido maior da sua função, ainda não está formado. Mas ele começa a ser formado imediatamente ao nascimento. De que forma? No momento em que a criança é colocada ainda sobre a mãe começa a tocar na criança, esse primeiro contato físico, tátil, começa a dar ali já a formação do ego. Porque o ego, ele vai se estender além da psique no sentido interno, mas também, como centro da consciência, ele se estende também para o corpo. Então, todo o contato físico é importante nos primeiros dias da criança, porque ela também tem um sentir, e esse sentir também vai dando formação ao seu ego. Então, nesse comecinho da vida, a própria aparência frágil do bebê vai contribuir para que todo o cuidado que é dedicado a ele vá fortalecendo a formação dessa consciência e, é claro, do seu centro formador, que é o ego, do seu núcleo, Bem, eu trouxe eu vou chamar isso de gráfico, apesar de não ser um gráfico, para poder a gente entender bem o movimento do ego, a função do ego. Então, acima vocês podem ver esse modelo que parece muito com o Sol, que é o self. E o self tem uma linha que liga ao ego, que é justamente o que a gente chama do eixo ego-self. Isso serve para que a gente perceba que o ego não está solto na psique, ele está sob o comando do self. Então, inicialmente, vamos imaginar que o ego ali naquela criancinha, bem no começo da vida, esse ego em formação. Então, o primeiro ponto do ego, a primeira função desse ego, vamos dizer assim, é o preenchimento das necessidades de sobrevivência. Então, esse é o começo e a função inicial do ego. É garantir para todos nós a nossa sobrevivência. Então, o primeiro passo é o quê? A segurança. Então, é necessário, naquele momento que o bebê chega no mundo, que tudo é muito grande, tudo é muito assustador, tudo é desconhecido ainda para aquela criança, o primeiro passo vai ser sentir-se seguro. Por isso o contato físico é tão importante para a criança. Então, a partir do momento em que essa segurança é dada ao bebê, esse ego começa também a estar atendendo, a preencher essa necessidade de sobrevivência do ser. Uma outra função é a de alimentação.
né? Então, é função do ego também garantir isso. Por isso o bebê não fala, mas ele chora quando ele está com fome, né? Para que isso seja atendido. Passando o tempo nessa fase de nossa vida, depois que sai logo da primeira infância, dentro dessa necessidade de sobrevivência vem também a satisfação pessoal. Bem, é interessante a gente perceber que apesar de eu ter dividido em três, né, essas funções que o ego vai preencher, e a gente saber que isso começa muito na infância, não quer dizer que mesmo na idade adulta, alguns de nós ainda não estejamos em busca dessas necessidades iniciais. Então é possível sim chegar à idade adulta e ainda a necessidade de segurança ser algo muito importante, né? E a gente costuma ver, por exemplo, o que a gente vai chamar, Jung chamava da meia-idade, seria a segunda etapa da idade adulta. Então, depois dos 40 anos, mais ou menos, se a pessoa ainda está buscando segurança, ou seja, ela ainda está muito presa a essa questão inicial do ego, ela precisa, então, rever muitas coisas da primeira etapa da vida dela, né? Então, fazer toda uma revisão do próprio processo da infância. Então, se uma pessoa vai desenvolvendo naturalmente, ela vai sair dessa necessidade de sobrevivência e dar um passo além para as necessidades da identidade, que também é função do ego. Quais são essas? O pertencimento. A função de pertencimento é aquela sensação de que nós estamos no lugar certo na hora certa, de que somos queridos, de que seremos acolhidos, de que somos esperados. É muito interessante essa sensação do pertencer, porque às vezes nós caminhamos pela vida com a sensação de que não temos raízes, ou de que nenhum lugar é o nosso lugar nesse mundo. E isso também é parte de uma desestruturação do ego. Então, num contexto, quando nós estamos trabalhando com uma pessoa, se a pessoa traz muitos relatos de uma sensação de que não está adequada, de que não se sente bem, que as pessoas não gostam dela, a gente pode também perceber que a função de pertencimento pode não ter sido bem estruturada também ainda na infância dessa pessoa. Uma outra necessidade que também preenche a de identidade é a autoestima, que também é função do ego fazer isso. Eu não estou falando de uma autoestima só no sentido do embelezar-se, né? Do buscar estar na moda, com os cabelos arrumados, não é isso. A autoestima vai além do físico, é o gostar de si como se é. E para isso a gente já começa a perceber que a partir dessa função, né, dessa etapa do desenvolvimento do ego, o trabalho com a sombra também é importante. E dentro também dessas necessidades de identidade entra a necessidade de autorrealização. Então aquela necessidade, aquela vontade nossa de buscar algo melhor, de ter um emprego melhor, de ter uma vida melhor, de buscar algo melhor além do material, também é o ego que proporciona isso. E quando nós estamos nessa estrada e estamos caminhando bem, vem uma terceira necessidade, que também é uma necessidade do ego, que é uma necessidade transpessoal. É aí que entra a busca por Deus, por uma religião, por um entendimento maior da vida, a busca do sentido. E é por isso que eu falo que é importante a gente entender o ego, porque a gente fala tanto que o ego é o vilão da história, mas sem o ego, a própria evolução do espírito fica comprometida. Porque se o ego não buscar tudo isso nesse desenvolvimento da personalidade, o espírito também não tem como evoluir, porque a busca transpessoal não vai acontecer. Então o problema não é o ego, o problema são as nossas necessidades egóicas, as nossas necessidades imediatas, aquilo que eu construo como uma necessidade e que na verdade não é uma necessidade real. Esse sim é que é o problema e não o ego. Então, quando uma pessoa vai nessa estrutura de uma forma saudável, o caminhar dessa pessoa vai ser, em determinado momento, a busca transpessoal, né? Então, numa fase da vida, ela vai começar a buscar, de fato, compreender, de fato, o sentido existencial, o sentido da vida. Bem, embora ocupe uma pequena parte da psique total, o ego desempenha a função básica de vigia da consciência.
Então, dentro daquele próprio conceito que a gente já conhece do ego, que ele é o centro da consciência, é importante que a gente perceba que ele é o vigia, né? Então, o ego está ali como um farol que o tempo todo vai estar pontuando para o navegador a direção a tomar, como um porteiro que vai estar sempre ali pronto para dizer quem entra e quem sai, mesmo ocupando uma parte muito pequena dessa consciência. O ego é extremamente importante dentro da função que ele tem que exercer ali. Sem essa função, sem essa estrutura, toda a consciência seria invadida pelo inconsciente. E é nessa invasão do inconsciente, primeiro, que a gente não aguentaria. É como você pensar que, num imenso número de pensamentos que nós temos durante um dia, eu não vou nem colocar todos, vamos pensar que 100 pensamentos que brotam na sua cabeça que você não controla todos, né, normalmente. Pensa que todos eles vão invadir a consciência e vão ficar ocupando espaço na consciência durante todo o dia. No mínimo, no final do dia, estaríamos surtados, porque a consciência não dá conta de tudo isso, né? Então, o ego ele tem essa função de filtrar. Ele vai filtrar o que é importante e o que não é importante. O que não é importante vai para o inconsciente, volta para o lugar de origem. O que é importante, se o ego já tiver condições de absorver essa informação, esse pensamento, essa ideia, isso que vier, esse conteúdo que vem, se torna agora consciente. É por isso que a gente vai dizer que nem tudo que vem para a consciência se torna consciente. Só vai se tornar consciente se o ego absorver aquele conteúdo para si e transformá-lo. Então, o ego fornece a personalidade, identidade e continuidade, em vista da seleção e da eliminação do material psíquico que lhe permite manter uma qualidade contínua de coerência na personalidade individual. E aí a gente vai reforçar de novo a importância do ego. Graças ao ego, quando você acorda de manhã, você não acha que você é Luísa Brunet. Tudo bem que a gente até tem vontade, né, de pensar que é. Mas você não vai, a cada dia que acordar, dizer que é uma pessoa diferente. Graças ao ego que a gente consegue construir uma história contínua da nossa vida. Se alguém pergunta a você ou pede a você para falar da sua infância, você vai falar da sua infância, do que aconteceu em casa, você vai lembrar de relatos que aconteceram alguns anos atrás. Porque sem isso você perderia, como se fosse a cada dia um novo começo. Então, todos os dias de manhã você teria que absorver todo o seu dia, né? Saber o que aconteceu, saber o nome do seu esposo, saber o nome dos seus filhos, saber se... Porque o ego é quem vai construir essa rede, é ele que vai dar isso. E isso nos faz crer que o ego é muito importante no nosso processo de individuação. Porque se o processo de individuação é a construção de uma personalidade sólida, sem o ego isso não é possível, né? Então é justamente ele que vai fornecer a nossa personalidade essa continuidade, essa possibilidade de construir uma história. Quando a pessoa, e nós vamos vendo muito nos casos das patologias, né, das psicopatologias, quando a pessoa vai perder justamente o senso de identidade. Então é comum que você veja os delírios, às vezes a pessoa acredita ser Jesus Cristo, acredita ser uma pessoa famosa, acredita que perdeu uma parte do corpo em algum lugar da casa, justamente porque esse ego foi desestruturado, né? A gente vai dizer assim, dissociou o ego. Então ele perde a função principal, que é fazer justamente a filtragem do conteúdo. Então é possível, principalmente em casos de esquizofrenia, por exemplo, a pessoa tem uma sensação que ela se mistura ao ambiente às vezes que ela vive. Eu lembro de um caso de um jovem que ele acreditava que a cadeira era uma parte do corpo dele. Então tinha uma cadeira na casa dele que não podia ser tirada do lugar, porque se tocasse na cadeira ele sentia dor física, né? Porque ele se confundia com o ambiente, esse ego que perde esse lugar de identidade. Então ele já é parte do todo, né? E esse ego fica desestruturado. Então, para dar um sentido à existência, é necessário estar consciente dela, né? Só se tem sentido se você conhece, se você tem consciência. Por intermédio do ego, cada um tem a consciência de que existe e o sentido de ser idêntico a si mesmo.
Essa identidade do ego consigo mesmo é baseada na consciência das percepções do próprio corpo. E aí nós vamos para essa outra dimensão do ego, que é a dimensão corpórea. Todo mundo aqui já ouviu em algum momento, ou porque recebeu esse diagnóstico, ou porque alguém falou que está com uma doença psicossomática. Ou então você vai no médico, está cheio de sintoma, está doendo tudo, e o médico olha para você e diz assim, isso é coisa da sua cabeça, né? E você fica se perguntando se você criou aquilo, se você está ficando louco, porque o médico não acha uma resposta orgânica para aquilo. Bem, essa é a dimensão corpórea do ego. De alguma forma, sendo o ego também uma estrutura psíquica, e a psique também vai se manifestar a partir do corpo, muito do que a gente acumula no inconsciente não é trabalhado, precisa se manifestar, ou seja, precisa mostrar ao ego ou precisa se tornar consciente. Então, quando o ego não deixa que aquilo venha da forma, vamos dizer, psíquica, ou seja, eu não tomo consciência de alguma situação, uma das formas de manifestação é no corpo. Então, eu adoeço. Eu começo a sentir uma dor que não passa, eu começo a sentir um mal-estar sempre que determinada situação vai acontecer na minha vida, porque o ego corpóreo começa também a mostrar, ou seja, me dizer que eu preciso tomar consciência daquele fato. Então é isso que a gente vai perceber que essa identidade também pode ser formada a partir do próprio corpo. Uma coisa que é interessante, tem um estudo que vai ver justamente o formato do corpo, vamos dizer, né? Então, assim, a estrutura corporal, às vezes, dita algumas patologias, algumas psicopatologias. E é interessante porque, certa feita, eu estava fazendo esse teste, né? Eu estava olhando algumas pessoas na rua e uma pessoa me chamou muito a atenção. Apesar de eu não ver o rosto, a face dessa mulher, eu observava só o caminhar. E ela caminhava de forma muito cambaleante. E eu ficava observando que não era só o fato de talvez estar sem o equilíbrio por qualquer problema do labirinto ou da coluna, qualquer coisa assim. Mas tinha algo que era muito volúvel naquele corpo, como se aquele corpo não tivesse um dono, vamos dizer assim. E eu comecei a me questionar qual seria a patologia daquela mulher. Não a conhecia. Então, passou mais um tempo, eu procurei encontrar com ela frente a frente e pude perceber que ela tinha justamente a esquizofrenia. E isso fez com que eu ficasse muito atenta a essa questão do corpo, da manifestação do ego também no corpo. E a questão é simples, se a gente for pensar assim, bem, se o ego traz para o ser a ideia de identidade, se essa identidade está abalada, é natural que o corpo corresponda a isso, a esse abalo. Por isso, a questão da autoestima a ser responsabilidade também do ego. É uma função do ego buscar isso, né? A autoestima no sentido global do ser, de se compreender, de se conhecer e de se amar. Então a gente começa a perceber, e por isso é um sinal também para todos nós, não só o profissional, mas todos nós, quando eu não cuido do corpo, alguma coisa pode estar acontecendo comigo em termos emocionais, psicológicos e espirituais também. Porque o meu corpo é de fato uma forma de manifestação da pessoa que sou. Eu estou habitando aquele corpo naquele momento. Então o ser que sou também vai se mostrar a partir da vestimenta que eu estou usando, que é o meu corpo. Então tudo está de fato interligado, né? Não dá para a gente isolar o ser humano. Por isso hoje é tão importante a gente ter uma ideia da própria medicina que vem avançando hoje, desse todo que é o ser humano. Não se pode só olhar as partes de um ser, né? É necessário sim hoje olhar o ser como um ser completo. Então, se aquele corpo está manifestando alguma doença, algum desajuste, alguma sensação física, eu preciso sim me perguntar o que a minha psique precisa entender com aquilo. Que fator emocional pode estar atribuindo ao meu corpo aquele sintoma? Porque o ego também, a psique também vai se manifestar a partir disso. A primazia do ego, no entanto, e Joana traz isso em Atitudes Renovadas, é defluente da construção dos interesses pessoais imediatos.
em detrimento daqueles de natureza geral, de maior amplitude social e humana. E aqui vem talvez o grande mito em torno do ego, né? Sendo o ego, diante do que a gente está falando, essa importância dessa estrutura da própria identidade, ele não poderia ser o vilão, ou seja, aquele que me impede de fazer o meu processo de individuação. Porque é função dele também fazer isso. Ele vai, naturalmente, assim como a fatalidade do ser é a plenitude, o ego não seria, então, um impedimento para que isso acontecesse. Então, Joana vai nos trazendo aqui que o que faz esse ego entrar nesse lugar de primazia é justamente por conta dos interesses imediatos que nós buscamos. E quando eu falo nós, eu estou não só englobando a questão do ego, da identidade que estamos ocupando no momento, mas do próprio espírito. Então, a pessoa que eu sou, a pessoa que nós somos, é que dita quais são os interesses e as minhas buscas nessa existência. Então, se o meu espírito, se o eu real que eu sou, se eu não o desenvolvo, se eu não busco fazer com que ele encontre também valores éticos e morais, é possível sim que os meus interesses sejam todos eles voltados para o imediatismo, para as questões materiais. As questões que vão satisfazer também o ego. Por quê? Porque no início da formação da pessoa, da psique, o ego também tem a função de garantir segurança, de me manter vivo, de me manter viva. Então, tudo aquilo que possa parecer seguro para o ego lá no início da minha vida, se o meu espírito ainda estiver envolvido com isso, eu vou passar o resto da minha existência buscando segurança. Seja ela uma segurança no emprego, seja ela segurança no matrimônio, seja qual for a segurança, mas eu vou passar o resto da minha vida buscando isso. Mesmo que aparentemente essa segurança seja nobre. E o que é uma segurança nobre? Eu tenho uma religião e eu sou uma pessoa boa e caridosa, mas eu estou fazendo isso porque eu quero bônus horas, para garantir que eu não vou para o umbral. E isso é busca de segurança. Então é importante que a gente perceba que o ego não é o vilão, mas o grande responsável pelas consequências do que eu vivo é o espírito. Então, mais do que nunca a gente vai perceber aqui que nós exatamente vamos colher aquilo que plantamos o tempo inteiro. E nisso a gente volta logo para o começo do nosso estudo, quando a gente vai falar que o ego, ele está presente na nossa existência. Mas quando eu desencarno, esse ego também ele é desativado de novo, vamos dizer, como se fosse uma máquina que é desligada. Então, tudo o que eu carrego, tudo o que eu construí, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu fiz e o que eu deixei de fazer, vai comigo acumulado na minha bagagem espiritual e perispiritual também. Mas o ego fica. Se eu reencarno, eu vou formando um novo ego, mas a partir de todas as experiências que eu já tive, das outras encarnações e dessa nova existência que tenho. Então, não adianta a gente ficar dizendo que mas o ego, meu ego é terrível, porque eu escuto isso, mas meu ego é terrível. E parece que o ego começa a substituir o obsessor. Já não é mais o obsessor agora é o ego, né? Então, meu ego é terrível, meu ego é teimoso, meu ego é preguiçoso. Então, o ego vai ganhando todas as culpas. E não é o ego. É claro que ele vai ter dentro dessa função, e a função dele é de vigia, então ele vai nos proteger, ele vai proteger a psique. É como se nós imaginássemos uma criança, ainda no início da vida, com esse ego muito frágil, e essa criança é maltratada, seja fisicamente ou seja psicologicamente, nos seus sentimentos profundos. Esse ego vai automaticamente proteger sim essa criança. Vai fazer com que ela esqueça aquele evento. E aí às vezes você chega à fase adulta e você não lembra. Tem um vago na história. Você não consegue lembrar um trecho da sua vida. Ou então você tem um medo, mas que você não consegue lembrar do que é. E a gente pensa que é de outra vida e às vezes não. É um trauma de infância. Eu lembro muito de uma garota que ela, quando era bebê, de 4 meses, ela, brincando pequena ainda, puxou o cobertor e ficou sufocada porque ela jogou o cobertor no próprio rosto. E
cresceu, a mãe sabia disso, mas não era algo que ficava contando para a criança o tempo todo. Na fase adulta, no dia do casamento, ela foi usar um véu que cobria o rosto. E ela, a partir daquele dia, entrou em pânico e desenvolveu a síndrome de pânico. E assim, ninguém conseguia imaginar o que era aquilo. Né? E a ideia de, talvez numa outra encarnação ela morreu sufocada. E não era. A questão é que no momento, lá muito pequena, a sensação de morte que aquele bebê viveu foi tão forte que o ego se encarrega de proteger essa psique. Então nada que lembre aquilo volta para a consciência, fica guardado, porque foi muito difícil para ela naquele momento. A sensação, a ideia da morte. Então, depois de um tempo, um novo evento pode trazer à tona aquilo. Mas por que traz à tona? Porque nós temos uma coisa chamada sombra. Então, o fato do ego não ter aceitado o conteúdo e ter jogado para o inconsciente não faz com que o conteúdo deixe de existir. O conteúdo existe e é sombra, mas em algum momento essa sombra volta. Mas isso é capítulo para outro módulo, eu não posso ficar me adiantando ainda. Bem, em face da ilusão sobre a permanência do conjunto somático em que o espírito se movimenta na Terra, fixam-se-lhe equivocadas impressões de perenidade em torno de tudo quanto, afinal, é transitório. Aqui é o grande problema, né? Porque o que vai acontecendo? O excesso de proteção que nós buscamos, aí nós vamos para aquela função bem primária do ego, que é a função de segurança, nós ficamos buscando isso o tempo todo. Então, qualquer mudança, e isso não só mudança externa, mas principalmente as mudanças internas, nos causam medo, nos causam pânico, porque para o ego a sensação é de morte, porque desestrutura todo o processo, né? Desestrutura a pessoa. Então, o que é que eu vou fazendo? Eu começo a me prender a tudo que é transitório. Então, agora o sentido da minha vida, que seria aquela função do ego de transpessoalidade, ela começa a ficar pequena, porque ela está presa à minha busca por segurança. Então, eu me apego à minha casa, eu me apego ao trabalho, eu me apego aos filhos, eu me apego ao marido. Eu vou me apegando a tudo. E esse ego, então, né, ele vai se iludindo e a pessoa vai passar todo o processo de uma existência voltada para tudo aquilo que é transitório. E aí ela não vai fazer o processo de transformação que é necessário, não vai fazer o mergulho que é fundamental no processo de individuação. Porque quando você está preso a essas questões, a própria conquista da identidade, da individualidade, não acontece. Porque toda a minha vida, ou seja, o sentido dela está voltado para fora. E quando eu estou voltada para fora, e aí a gente já começa a pensar na persona, que em breve a gente já vai estar falando dela, quando eu estou muito presa a essa personagem, a essa imagem, toda a minha outra parte, ou seja, todo um pedaço da minha identidade fica perdido, fica comprometido, porque eu desconheço. É como se eu estivesse vivendo, e eu usei esse exemplo há pouco tempo, é como se eu morasse em um castelo, ficasse dentro de um quarto e achasse que tudo aquilo era só o quarto, né? E não tenho o conhecimento do lugar que estou ou da pessoa que sou. Então, o fato, né, como Joana coloca, de ficar presa a essas questões, né, a ilusão que a pessoa vai criando faz com que esse espírito fique preso a um pedaço muito pequeno do que é a sua existência total, que seria a visão do próprio self. E aí a gente parte para uma coisa que é muito importante também, né? Que é essa consciência do ego, né? Que, não na consciência do ego no sentido do ego perceber, mas a nossa percepção. A percepção nossa, que precisa ser ampliada, né? Que quando eu vou percebendo isso, eu saio de uma superfície. Imagine que você está caminhando em uma estrada e que você está ainda... Pense que essa estrada ela é a espiral e você está lá no começo dessa estrada. Se uma pedra rolar lá de cima, você não tem como perceber isso, não é verdade? Mas se você estiver sobrevoando essa estrada e a pedra rolar lá em cima, você tem certeza de todo o percurso que essa pedra vai fazer e se ela vai atingir o carro ou não. Então é importante que a gente amplie a nossa consciência, porque se eu ficar na consciência pequena do ego,
eu vou o tempo todo atritar com as questões da vida. Não que o atrito seja a parte ruim da história. O atrito é necessário. Mas se a minha consciência é muito limitada, o atrito vai ser sempre o atrito e não a possibilidade de um avanço. Então, Joana, em Busca da Verdade, ela traz que essa consciência do ego, a superfície da psique, sofre colisões contínuas que procedem das emoções habituais e das aspirações de libertação, auxiliando no seu desenvolvimento, alterando-lhe a estrutura e abrindo-lhe campo para mais amplas realizações. E é muito interessante porque, na maioria das vezes, todos nós vamos nos queixar de qualquer processo de sofrimento, de dor, de dificuldade. Mas é justamente essas questões que fazem com que o nosso ego amadureça. Uma vida vivida sem nenhuma dificuldade é garantia de imaturidade psicológica. É garantia de ego desestruturado. E aí eu volto para o começo da nossa aula de hoje. Uma vida que tudo é tranquilo, que nada acontece, que nenhuma colisão, que nenhum atrito acontece, é aquela vida do mito da criação, do início de Adão e Eva, onde todo mundo viveria num paraíso, onde tudo seria dado com muita facilidade, mas estaríamos todos vivendo de que forma? Inconscientes. Não teríamos nenhuma noção da pessoa que somos, nenhuma possibilidade de evoluir a partir da tomada desse conhecimento. Então, todo o processo de ampliar a nossa percepção, ou seja, a nossa consciência, é também uma possibilidade de compreendermos que a vida vai trazer, sim, dificuldades. Daí a importância do começo da nossa vida, na nossa educação em casa, de se ouvir aquela palavrinha mágica. Não. É extremamente importante. Porque se o ego não for frustrado, ele não desenvolve. A pessoa fica imatura. E toda vez que eu precisar evoluir, ir para o mundo externo, procurar um emprego, fazer qualquer coisa e que a vida dificulte para mim, a tendência vai ser que eu volte para casa e fique bem guardadinha no meu lugar de segurança. E aí a gente não sai da função básica do ego, lá de trás, segurança. Então, eu sempre brinco e as pessoas ficam olhando para mim às vezes achando que eu sou um pouco louca quando eu digo isso. Mas um ego maduro não busca segurança. Não vai buscar isso. Porque a segurança no sentido de eu ousar. Toda vez que eu preciso mudar, eu preciso ousar. E a mudança já é sinônimo de que as coisas não são seguras. Porque eu não tenho que ter garantias. E isso é o que vai mostrar a maturidade psicológica. É o arriscar-se. E a gente não está falando aqui de fazer coisas loucas. Estamos falando aqui de viver a vida, de caminhar, de seguir adiante, de confrontar, de enfrentar o mundo inconsciente. Eu não posso ter um mapa dizendo a mim, olha, esse é o lugar certo do inconsciente, esse não é. Então, toda vez que eu perceber que eu estou resistente demais a qualquer mudança, é importante que a gente pare um pouquinho e veja se a gente não está buscando muita segurança, muitas certezas. Um ego maduro não controla nada. Eu sempre digo isso, perca o controle das coisas. Não queira saber se vai dar certo ou errado. Faça. A gente precisa viver, sem, claro, dentro sempre do que é ético, do que é moral. Não estamos falando de outra coisa, senão viver a vida sem esse imediatismo que Joana nos chamou a atenção do ego. Sem querer o tempo todo que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, na hora do que eu quero, na forma que eu quero. Quanto mais eu tentar controlar as coisas, mais inseguro, mais imaturo está o meu ego. Mais lá atrás, na necessidade de se sentir seguro, vai se encontrar o ego. Então, como diz Carlos Baiton, o ego maduro é aquele capaz de elaborar as suas próprias frustrações. Então, vamos todos fazer esse teste, vai ser um dever de casa para todo mundo, Vamos procurar frustrar. Então, comece a provocar situações, aí quando você se sentir bem frustrada, aí você fique bem, elabora essa frustração, você vai ver o quanto vai ser bom, porque você vai se perceber assim tão maduro, tão mais livre, tão mais perto da sua própria identidade. Mas, tirando a brincadeira, a primeira frustração que o ego vai perceber, e a mais importante delas,
é quando ele descobre, no caso, né, vou colocar no lugar, quando você descobre, quando eu descubro que eu não sou aquilo que eu pensava. Essa é uma parte tão frustrante, porque você vê que você não era tão boa assim, que não era essas coisas todas, aí você fica mal, deprime uma semana, um mês às vezes, mas depois dá uma sensação boa, porque é uma permissão interna também para que você seja tudo aquilo que você achava também que não era bom. Então, é esse movimentar do ego, é esse estar conectado com o self, que vai permitir também que você conheça a sua sombra. E aí, para a gente fechar a fala, Joana vai trazer que o ego deve estruturar-se para adquirir consciência da sua realidade, não conflitando com o self que o direciona, única maneira de libertar a sombra. Então, em vez de estar confrontando e pensando que é o dono da casa, o ego precisa de fato compreender que o self é quem está ali na estrutura, que vai me direcionar para a minha totalidade, mas que isso só vai acontecer se eu de fato confrontar com a minha sombra, se eu me frustrar, se eu me decepcionar com a imagem que eu construí de mim, para eu poder perceber que eu sou muito mais do que a pequena imagem que o ego construiu da pessoa que eu sou. Muita paz e até o próximo encontro.